Cara, eu acho que mesmo que você não goste de filmes, com certeza tem algum que marcou a sua vida. E comigo não é diferente. Eu sempre tive filme como um passatempo na minha vida, mas eu nunca parei para imaginar o que realmente um filme é na sua totalidade. Enfim, era 2020, pandemia chegou, não tinha muita coisa pra fazer, então eu comecei a ver vários filmes, né? E não sei pra vocês, mas tempo e energia são pilares que não são reembolsáveis pra mim. Então, se eu tô dedicando um ou outro pra alguma coisa ou alguém, é porque eu quero ou acho que faz sentido pra mim. E com isso, eu fui vendo que tinha muitos filmes que não valiam o meu tempo. Resultado, comecei a buscar os melhores filmes, comecei a me aproximar dos meus filmes favoritos, entender por que eles são meus favoritos e por que eles chamavam a minha atenção. E foi aí que eu vi que há muito mais por trás de um projeto, de uma obra, de um filme. Roteiro, ideias, enfim, projeções. Tudo isso ajudou a trazer essa narrativa para minha carreira, na experiência que eu posso trazer para o ouvinte. Então, da mesma forma que nós temos um maestro em uma orquestra, nós também temos um diretor em um filme. E toda essa narrativa me fez entender que cada diretor possui uma identidade, possui uma visão para o seu projeto. E isso traz autenticidade, autoridade na sua carreira para os seus próximos passos. Don't leave me in here. Got a big surprise coming to you. Então, por exemplo, Spielberg pode falar de drama da forma que ele quiser, ou até de ficção científica, como é um dos amores dele. E falando de amor, Tarantino também consegue abordar totalmente uma história romântica da forma visceral e violenta que ele costuma produzir em seus projetos. Da mesma forma que Coppola aborda temas familiares com violência, inserindo a gente em contexto de máfia. Então, você consegue entender como é infinita as possibilidades de você abordar uma história e de como a sua visão é importante naquilo? É isso que eu quero passar nas minhas músicas. E aí que eu esbarrei com um nome que mudou tudo na minha visão. E esse cara é o Christopher Nolan. Diretor, fotógrafo, roteirista. Esse cara, ele tá além dos detalhes em seus projetos. Mas, mesmo que você nunca tenha visto a cara dele, com certeza você já viu alguma de suas obras. E começando pelo mais fácil, a trilogia Batman. Kill the Batman. Um herói que todo mundo já conhece, mas contado de outra forma. O Nolan, ele trouxe realismo, ele trouxe a sua perspectiva de um herói a qual todo mundo já conhecia, e isso fez com que todo mundo visse não só o Nolan de outra forma, mas também o herói. I really wanted to finish Bruce Wayne's story. We'd done 2 acts of a 3-act story in a sense, and the challenge for me was to really figure out the reason to take another trip to Gotham City and to invite the audience to take that with us. Once we'd really figured out where our story went, where it wound up, what Bruce's conclusion is in a sense, then it became something I had to do and really wanted to show to the world. And that's what we've done and that's where we are. E quanto mais eu buscava saber sobre os projetos do Nolan, eu percebia que cada projeto que ele realizava era diferente um do outro, mas também possuíam pontos em comum, que era a importância dos detalhes. Como os detalhes fazem o seu projeto brilhar e como eles agregam na atmosfera que você quer passar para o mundo. Vamos pegar A Origem como exemplo, um filme que fala sobre roubo de ideias dentro de sonhos, e tem uma parte desse filme a qual os protagonistas, os atores, eles vão entrando em camadas dos sonhos, né? E a música, a trilha sonora, ela vai desacelerando em cada camada que eles vão entrando. Com certeza esse é um detalhe que você não percebeu, ou só percebeu porque você é muito fã da obra, ou entende como Nolan é louco em seus projetos. Tá entendendo como isso deixa a obra mais profunda? Estamos falando de narrativa, estamos falando de identidade. O quanto é importante valorizar uma visão por trás do projeto. E, obviamente, que você pode valorizar ou jogar os holofotes totalmente para quem está atuando ali nesses exemplos que eu passei, mas tudo isso ajuda a entender que sem uma visão não há experiência. E na música não é diferente. Nós temos os produtores, os cantores, os compositores,
todos eles agregam de uma forma única na obra. A voz do artista sem a minha produção é somente uma capela, e minha produção sem a voz do artista é somente um instrumental. Funcionam, sim, mas em conjunto, quando tá tudo alinhado em relação a projeto, ideias, visão do que aquele projeto quer passar, a atmosfera se transforma. The chemistry on set couldn't have been better. I think everyone got along incredibly well, and I think it has a lot to be said for the energy and the environment that Chris Nolan creates on set. Despite the vastness of scale, despite whatever visual spectacle we're doing, he always takes time for actors and allows for honesty to be found in every moment. Ou seja, a união cria a experiência. Então, já que a união faz a experiência, obviamente o Nolan ele não está sozinho nos seus projetos, como o Hans Zimmer é responsável pelas trilhas sonoras em suas obras, eu também tenho totalmente meus pilares fundamentais para fazer tudo isso aqui acontecer. E essas pessoas fazem, na verdade, trazem sentido a tudo isso. Primeiramente, Renan Martins, engenheiro de mixagem, é o cara que organiza toda a bagunça que eu jogo pra ele, toda a loucura que eu jogo pra ele, o cara, ele consegue sintetizar, o cara, ele consegue me traduzir. E isso é muito importante, obviamente, porque todas essas pessoas que eu vou estar dizendo já estão em patamares muito acima do que o meu em quesito técnico, e isso ajuda muito a minha visão se concretizar no mundo. Segundo, nós temos o Will Kevin, Vocês podem me chamar no Instagram que eu tenho a foto da cara desse filho da puta. que é responsável pelas edições de voz, ele também fica responsável pela produção vocal, dependendo se ele está na session ou não. Poxa, o portfólio de cada um vai estar aí na descrição, obviamente, ou na tela, não sei onde é que eu vou colocar, mas, pô, já trabalhou com Caetano Veloso, já trabalhou com Isa, já trabalhou, nem sei se eu posso dizer esses nomes aqui, mas é para você ver como eu sou abençoado nessa minha jornada. E, por último, e não, pô, nem perto de ser o menos importante, Negromon é o cara que consegue traduzir toda a minha loucura, mas para os visuais, né? Então, simplesmente eu não tenho palavras para descrever esse cara, tá ligado? Então, para você ver como é importante todos esses pilares que eu disse aqui, graças a Deus, hoje eu também tenho pessoas responsáveis pela máscara. Um beijo, Gabi. Mais parceiros vão aparecendo e somando nessa minha jornada. Obviamente, pessoas aparecem, vão embora, outras ficam, outras não ficam, outras decidem partir, enfim. Esse é o rolê. Mas a jornada é importante, a sua visão é muito importante, então resiliência, persistência e confia no teu sonho, porque com certeza vai atrair mais pessoas para fazer isso acontecer. E é isso. Até o próximo vídeo, tá ligado?